pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa. Então, por favor, abram a Bíblia Sagrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Segundo Samuel, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Amém, amados? É muito importante que você tenha a Bíblia Sagrada nas tuas mãos, que você confira o que será lido. E apesar de agradecer pela confiança que você tem na minha leitura, prefiro muito que você tenha a palavra de Deus aí contigo. Amém? Quem não tem, está na tela aí. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Amém, amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida hoje, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. A igreja pode se sentar. Meus amados, a gente terminou essa leitura falando que daquela maneira Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele então era um ladrão de coração, um ladrão de corações. Será que ele foi o único de todos os tempos? Claro que não. Muitos outros, ao longo de todos os tempos, também se puseram a fazer o que ele fazia. Existem muitos ladrões de coração. Sabe, queridos, se a palavra diz que ele furtava, é porque o coração não era dele. O coração dos homens de Israel não era de Absalão. É por isso então que ele armava uma maneira de atrair para roubar aqueles corações.
Para quem quer entender um pouquinho melhor do contexto, naquele tempo o rei de Israel era Davi, o pai de Absalão. Mas por algumas questões familiares, e com destaque para a ambição de Absalão, ele então desejava assumir o trono de Israel no lugar de seu pai. A intenção dele era essa, o que ele queria era poder, o que ele queria era ter controle, era ter domínio, era governar aquele povo, e por conta disso, ali estava ele, prestado a esse papel. Amado, se eu perguntar a você agora para uma reflexão, de quem é o teu coração, o que você responde? É óbvio que uma resposta mais comum para quem crê, para quem está numa igreja, para quem participa do Evangelho, é dizer: o meu coração é de Jesus. E que bênção, que seja assim. Porque se há alguém que merece o teu coração, é Ele, que deu a vida por você, que está contigo em todos os momentos, que conhece a tua história, sabe de onde você veio, sabe em que lugar você foi criado, sabe os desafios que você enfrentou, conhece tuas lutas, sentiu tuas dores, te recebeu, faz parte da tua vida hoje, permanece contigo, dá direção para a tua vida, e entregou a vida dele por mim e por você. Então que o nosso coração seja dele. Agora vejam que quando nós falamos que o nosso coração é de Jesus, nós precisamos entender que Jesus só recebe um coração quando é dado a Ele. Jesus não rouba o coração de ninguém. Você deve entregar o teu coração a Ele. Jesus não faz como fez Absalão. Jesus é muito diferente. Ele não te força a nada. Ele quer que você o conheça. Ele quer sinceridade. Aliás, quando fala de coração, já automaticamente nós estamos falando de sinceridade, porque o coração é o que representa o nosso interior, é o que tem dentro da gente. Só se fala em coração quando se fala junto em sinceridade também. E Jesus, ele é assim. Ele quer deixar ser achado por você. Ele quer que você o ouça, que você reconheça quem Ele é, o que Ele pode ser quando está contigo. Enfim, quem Ele verdadeiramente é. Aí Ele diz: você quer vir após mim? Se você quiser vir após mim, então em primeiro lugar, é se você quiser. Para Ele ter o seu coração, é se você quiser entregar teu coração a Ele. E eu sei que nesta noite, quem ouve esta palavra, quer entregar o coração para Jesus. Eu sei que você deseja isso. Eu sei que você sabe que vai fazer um grande negócio. Ele diz: se você quiser, tome a tua cruz e siga-me. Muitas vezes a gente, nessa hora, passa a não entender bem o que as palavras de Jesus estão dizendo ao nosso coração. Ele quer o nosso coração. Existe um provérbio que diz, deixa eu falar para a Bruninha colocar lá, para a Yasmin colocar na tela aí, Provérbio 23, 26. Notem bem qual é o desejo de um pai e o desejo do nosso Pai dos céus sobre o nosso coração.
Dá-me, filho meu, o teu coração. Entenderam esse versículo? Me dá. Ele não vai tomar. Ninguém terá o coração nas mãos de Deus por imposição. Se não for um desejo seu, não vai acontecer. O versículo diz, me dá. Qual é o pai que não deseja ter o coração de um filho? Todo pai, que me dirá o Pai que estás no céu. Porque se o nosso coração está nas mãos dele, significa que nós o amamos. Não só isso, que nós o respeitamos. Não só isso, que nós confiamos nele. Essa é a relação que devemos ter com o Pai. Uma relação de obediência, de confiança, de entender que Ele quer o nosso coração, não por algo que seja bom somente para Ele. Ele deseja. Isto deixa o nosso Pai feliz, claro que sim. Mas Ele quer fazer isso, sobretudo, por mim, por você, meu amado. Ele pede o teu coração, não é para se auto-beneficiar com isso, mas para que a gente seja beneficiado pelo fato dele estar tomando conta, dele estar cuidando do nosso coração. O nosso coração é super importante, porque existem pessoas desejando o nosso coração, e eu quero até espiritualizar um pouco isso e dizer que Satanás quer o nosso coração. Ele quer roubar o coração que não é dele. Quando ele já tem um coração, está tudo bem para ele. Mas quando é que ele deseja roubar? Quando o coração não é dele. Então nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas está sim muito interessado em roubar o nosso coração, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque ele não faz isso anunciando. Ele não aparece armado e te surpreende e diz, passa aí teu coração, senão eu te mato. Não é bem um assalto. Nós precisamos entender que as estratégias do inimigo para roubar o nosso coração, elas são baseadas no engano, nas estratégias que iludem. E todo crente precisa entender isso. O Pai, Ele quer o nosso coração, e não somente quer o nosso coração. O versículo diz, volta aí de novo, minha amada, dá-me o teu coração, filho, dá-me o teu coração, e que os teus olhos observem os meus caminhos. Muita gente pensa que entregar o coração é dizer que ama. Eu preciso lembrar algo que todos aqui devem saber, que esse amor de palavras apenas, ele não é amor verdadeiro. Talvez seja o amor de quem quer amar. Muita gente quer amar a Deus, mas se ama de verdade, tem que entender que Jesus falou, quem obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não adianta falar que ama se não estiver interessado em saber quais são os mandamentos do Senhor. E se estamos diante de mandamentos do Senhor, mandamentos que nós observamos inclusive nesse versículo, porque aí diz que os teus olhos observem os meus caminhos, em outras palavras, vejam para onde estou apontando. Esta é a minha direção, este é o meu caminho, é isso que você precisa fazer. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente vivendo uma vida, meus amados irmãos, bem difícil de fato. Uma vida que está lotada de desafios, de sofrimento, de questões para serem resolvidas, pendência de toda espécie. Eu tenho atendido pessoas que trazem questões que vêm do nascimento, feridas de alma, questões que parecem ser impossíveis de resolver. Gente que está buscando de toda forma e não está conseguindo. E quando nós começamos um atendimento, um contrato tem que ser feito naquela hora. Eu só posso aconselhar alguém
para os caminhos da Bíblia, eu só posso transmitir, pelo poder do Espírito, os princípios do Pai para uma vida, se ela, em primeiro lugar, crer de fato. Porque se não crer, eu não tenho nem como começar. Eu posso dar um conselho, eu posso evangelizar, mas eu não posso dar um destino, não posso encaminhar algo para quem não crê. Quando alguém entrega o seu coração ao Senhor, isso é muito importante, mas acima de tudo, precisa também observar os caminhos de quem? Os caminhos do Senhor. Uma coisa está atrelada à outra. A gente às vezes mede, e mede com muita eficiência, as dificuldades de obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Parecem que são difíceis, parecem que eles requerem uma santidade que nós não temos. Então nós lembramos sempre dos nossos erros, dos nossos pecados, nós conhecemos o nosso interior, ou pelo menos parte. E as autoacusações, elas podem acontecer, e você diz, olha, eu não consigo, eu não sou essa pessoa, eu não tenho, eu não consigo, não dá, eu tento, eu gostaria, e continua afastado do Senhor. Mas amados, prestem atenção numa coisa, se o teu coração não é de Jesus, vem um Absalão a qualquer momento. Se tem uma coisa que tem demais, principalmente nos nossos dias, são Absalões e Absaloas. Absaloas. Que fazem um papel assim muito parecido com esse de Absalão, e que tem um propósito claro. Por que é que Absalão queria o coração do povo para governar aquele povo? Por que é que alguém quer roubar teu coração? Por que é que Satanás usa pessoas? Por que é que ele induz? Por que é que ele faz com que você se distraia? Por que é que muitas vezes você se sente balanceado, com vontade de não participar mais das coisas da igreja, sem vontade de orar, sem vontade de cooperar com o Evangelho, não tem mais prazer na comunhão com os irmãos, não tem mais prazer em ouvir a palavra do Senhor? Por que tantas vezes você está esfriando? Porque de alguma forma o teu coração está se atraindo por alguma outra coisa. Nós precisamos tomar cuidado com os Absalões e com as Absaloas, nós precisamos identificar isso. Agora vejam, o povo de Israel, eles não prestaram atenção no que estava acontecendo. E aí, com um tempo de aproximadamente 4 anos, olha, Absalão fez isso, uns 4 anos, e todo Israel aderiu ao movimento de Absalão, e entregaram o seu coração para ele. Então, amados, a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa entender os movimentos, demandas, como tinha aquele povo, todos nós temos, mas quem dá direção para a nossa vida é só Jesus. Agora, Ele é quem dá a direção certa, Ele é quem dá a direção de vitória. Somente o lado para o qual Ele aponta é o lado da vitória, só Ele. Porque se você buscar sem que seja nele, você vai acabar encontrando. Alguém sempre vai dizer a você, larga para lá. Alguém sempre vai dizer para você, viu, você é um bom homem, teus negócios são maravilhosos, que espetáculo. Não era isso que Absalão fazia? Volta lá na palavra, minha amada, bota aí para a gente de novo lá, em 2 Samuel. É isso que ele fazia.
O ladrão de coração, ele não pede o teu coração. O ladrão do coração, ele se coloca entre você e o dono do teu coração. De quem era o povo de Israel naquele tempo? Do rei Davi. O que ele fazia? Olha bem a estratégia. A primeira coisa que ele fez, vê se não é isso que tantas vezes você pode perceber. Será que você percebe? Será que você consegue perceber, meu irmão? O teu coração é de Jesus. Você deu o teu coração para o Pai que está no céu. Porque se não é dele, de quem é? Aí não precisa mais ser roubado, porque você já entregou para o bandido. O bandido, quando ele já tem o que ele quer, não precisa mais roubar. Mas se você aqui nessa noite ouve essa palavra e diz assim: não, meu coração, ele é só de Jesus. Sabe, eu me lembro de um hino lindo que eu cantava quando eu era católico. Ele dizia assim: o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. É um hino lindo. Eu me lembrava desse hino e me lembrava também dos desafios que eu enfrentava quando jovem. Queria ter um relacionamento com Deus, queria ter uma comunhão com Deus, mas era muito difícil, porque eu tinha assim um leque de opções. Eu tinha muitos caminhos que eu podia escolher. Os caminhos de Jesus eram um só, mas existiam outros. E ainda que eu tentasse, era bem difícil andar por esse caminho. Quer saber se ainda é? Sim, ainda é. Depois de caminhar tanto com Jesus, eu ainda vejo que tantas vezes a minha carne, o meu eu, quer seguir por outros caminhos. E eu acredito que aconteça com você também, meu irmão em Cristo. Quando aquelas vontades estranhas vêm batendo onde? No teu coração. São ofertas que têm por propósito fazer isso que o Absalão fez. Olha o que o cara fez. Ele primeiro aparelha carros. Presta atenção. Ele tinha ficado um tempo longe de Israel. Quando ele volta, ele está montando um esquema. Ele precisava atrair o coração daquele povo. Satanás quer isso, você precisa entender, meu irmão. Estamos numa batalha aqui gigante. As coisas não são assim tudo, né, rosas, não, tem os espinhos também. E aí ele aparelha carros e cavalos e bota 50 homens que corressem adiante dele. Estão percebendo a cena? Ele queria mostrar poder. Ele queria mostrar que era forte. Uma das maneiras que Satanás tem de usar pessoas para te atrair é mostrar que você pode ter mais do que o que você tem. É de que você não esteja satisfeito com as coisas que você tem. A casa que eu moro não é boa, o carro que eu tenho não é bom, o emprego que eu tenho não é bom, a minha reputação não é boa, minha reputação no sentido de moral, né? Não de caráter, de moral mesmo, assim, perante não me considero, eu preciso mudar. Aparece um Absalão e diz assim: olha eu tenho carrão, eu tenho cavalos, olha aqui os caras que estão na minha frente. Depois ele faz outra coisa, olha no versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Ele se botava no caminho. Se tem uma coisa que Satanás faz, é se colocar no caminho entre nós e o Senhor. Você está com o coração aberto, você está assim, vou usar a palavra assim mais popular, você está inocente, buscando a presença do Senhor, mas ele vai tentar se colocar naquele caminho.
Por isso a dificuldade de permanecer, a dificuldade de crer, a dificuldade de encontrar a igreja certa, a dificuldade de encontrar o ministério certo, a dificuldade de encontrar o propósito de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Ele coloca ali. E ainda que você esteja convicto de que o teu rei é Davi, quando você busca por ele, está ali o inimigo aparecendo na frente e tentando mostrar para você aquilo. Sucedia que todo homem que vinha com alguma demanda, quem é que tem demanda aqui? Todos nós temos demandas. Todos nós temos alguma questão que só pode ser resolvida com o poder do rei. Quem é o nosso rei? Fala para mim. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? É Ele. Só Ele pega a tua demanda. Qual é o teu caso? A causa, teu causo. O que é? Existe algo para ser resolvido. Você leva ao rei. No caminho aparece o Absalão. E o que ele fazia lá? Ele chamava. O Absalão chamava a si. Ele chamava de lado. Amados, se há algo que nós precisamos prestar muita atenção, é em vozes que nos desviam do caminho que leva ao nosso rei. Isso é um perigo. Existem muitas vozes, viu? Para com isso, é besteira, está perdendo tempo. Chama a si e vai apresentar uma outra proposta, vai te apresentar uma outra solução. Está aí outra coisa que não falta, é gente para dar solução na vida da gente. Mas é impressionante que os conselhos vêm assim, amados. Mas qual é o propósito disso? Uma coisa que nós precisamos entender é que parece que é coisa boa, parece que é realmente para o bem. Ele falava lá, olha lá, de que cidade você é? E outro dizia, sou de Benjamim, ou eu sou de Dan, ou eu sou de Efraim. E depois, o que ele fazia? Olha no versículo 3, vê se não acontece a mesma coisa hoje, meus amados. Vê se a palavra do Senhor não está chamando a nossa atenção para um risco que corremos quando estamos nos colocando no caminho do Senhor. Você entregou teu coração para Ele, agora presta atenção, porque a qualquer momento pode aparecer um ladrão de coração. E Absalão lhe dizia assim, olha, teus negócios são bons e retos. Em primeiro lugar é o elogio. Para quem pensa que o inimigo chega batendo, esquece isso. Por isso que tem hora nas nossas vidas que quando estamos apanhando, estamos mais perto do Senhor. Porque não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem sofrimento. Tirar o sofrimento do evangelho é tirar a cruz. Se eu tiro a cruz, não tem cristianismo. Nós não estamos aqui porque queremos deixar de sofrer, nós estamos aqui porque queremos vencer o sofrimento. Aprender a vencer o sofrimento, passando por eles, não por cima, mas enfrentando. Aí ele chegava e primeiro elogiava, você é muito bom. Olha, meus amados irmãos, se tem uma estratégia manjada de Absalões e Abissaloas, é o elogio. E muita gente não está entendendo que o que está acontecendo ali é que o seu coração está sendo roubado. Seu coração está sendo roubado. Cuidado com esse negócio de você é o mais lindo, é o bonitão, charmoso. Aí ele fala aquela palavra mágica, olha, você é tão lindo, mas a tua esposa, pena que ela não te dá valor. Você, minha irmã, é tão linda, né? Nossa, que moça bonita, mas pena que o seu marido, ele não te dá muita assistência não, né? É o que o Absalão falava, olha, você é muito bom, você é um caminho reto, você é perfeito, né? É pena que o rei não te ouve. Você está entendendo aí que Satanás está querendo colocar sempre
no nosso coração que não adianta orar, que não adianta falar com o Pai porque Ele não te ouve? Quem aqui já não teve a experiência de orar e não ouvir resposta? Quem é que ensinou ao crente que ele tem que falar e imediatamente ter, num som audível, ali a resposta de Deus? Meus amados, a oração não funciona assim. Não é isso que nós temos na Bíblia. Falar com Deus adianta sim. Tudo que você tem para ser resolvido, toda deficiência, toda fraqueza, toda doença de coração, tudo aquilo que você precisa e que não consegue fazer sozinho, sim, é falando com o Rei, é falando com o Pai, é falando com Deus que você vai resolver. Eu quero compartilhar rapidamente aqui uma visão, uma inspiração que o Espírito Santo me deu por esses dias. Eu preciso compartilhar com a igreja. A oração, meus amados, ela é como um protocolo. O protocolo que eu estou dizendo não é o protocolo de Covid, mas é aquele papelzinho que você pega quando dá entrada num processo, por exemplo, na prefeitura. Vamos dar um exemplo: você precisa de um alvará de funcionamento, você junta os papéis, chega no lugar certo, que é a prefeitura, e entrega ali todos os papéis. Ali é conferido, se não está faltando nada, ele diz, está tudo certo, está aqui um protocolo para que no dia tal você venha retirar. Quando você não deu entrada, você não vai obter nunca o que você quer. Mas quando você dá entrada, aquilo que você precisa vai chegar, pode demorar alguns dias. A Bíblia fala de Elias, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que num dado momento ele orou, e ficou 3 anos e meio sem chover em Israel, mas que depois ele voltou a orar, e a chuva ia voltar, mas não voltou no dia que ele orou. É tanto que ele mandava seu assistente dar uma olhadinha, vai lá, dá uma olhadinha lá na montanha, ver como é que estão as nuvens. Aí o moço ia, olhava, voltava e falava assim, está um sol de rachar, então vai de novo. E o coitadinho lá olhava, voltava para o Elias e dizia assim, ei meu senhor, nada de chuva, nadinha de nada. Ele fez isso 7 vezes. Meu amado, quando você protocola uma oração perante Deus na causa que você está enfrentando, tudo fica diferente. Ele não precisa vir e te dar a resposta na hora, mas você tem que entender, Ele já está agindo, Ele já está fazendo, nós já podemos esperar. Você já orou, você pode esperar. Agora, quando você não ora, você não tem nenhum protocolo. Como é que vai sair a tua bênção? Como é que vai abrir esses caminhos? Como é que você quer destravar a tua vida sem orar? Você não tem nenhum protocolo? Quantos irmãos já teriam aqui um protocolo de oração na mão? Faz o sinal, quero ver. Glórias a Deus, você tem um protocolo, você já orou, Deus já está agindo. O que não dá para você encarar sem orar. Agora está com o protocolo na mão, volta lá de novo, dá uma olhadinha. Na 7ª vez, volta o rapazinho, chefe, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal. Esse é o sinal. Você pode esperar o sinal. Você orou, espera o sinal. Agora o inimigo quer que você pense que não adianta orar, que existem outras formas. Você quer, meu filho? Ainda chama de filho ainda. Você quer, meu filho? Vai para a luta. Vai para a luta, rapaz. Vai para a luta sem Jesus, não vai vencer de jeito nenhum. Amém, amados? O que mais que ele faz? Vamos terminar isso aí. Dizia mais o Absalão: quem me dera ser o juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda ou questão, para que ele ali fizesse justiça. O inimigo sempre, mas deixa eu te falar, toda pessoa que promete dar uma solução para a tua vida,
mas Deus não está presente nesse negócio, fique esperto. Olhe os ladrões de coração. Você vai ser mais feliz comigo, mas comigo? O que tem contigo? Tem Jesus? Tem Evangelho? Tem Palavra de Deus? Tem oração? Tem meditação? Tem busca? Tem choro? Tem lágrima? Tem Jesus? Tem vitória também. Mas se não tem, meus amados, cuidado. Cuidado. O Absalão, ele conseguiu. Olha lá o versículo 5 que diz: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão. Isso não está parecendo esses gestos de político em tempos de eleições? Estendia a mão, pegava na mão da pessoa, beijava a pessoa. O que é esse beijo aí, meus amados? O que é esse beijo? O que o Absalão queria de fato? Ele parecia querer estar ajudando as pessoas. Ele parecia querer estar colocando as pessoas no caminho melhor. Mas era tudo falso. Era tudo cena. Era tudo mentira. Só tem uma verdade para as nossas vidas. Só Jesus é a verdade. Quem está tentando resolver alguma coisa sem Jesus, está correndo um sério risco de estar num caminho de Absalão. E aí, vai lá no versículo 6, diz que ele o quê? Ele roubava, olha lá, ele furtava, dessa maneira, né? Dessa maneira, desse jeito aí que ele fazia, né? E ele furtou a todo o Israel. A gente não pode subestimar essas coisas. A gente precisa entender que o inimigo se aprimora nas suas estratégias. Precisamos entender que ao longo desse tempo todo, ele desenvolveu muitas formas que vão mais ou menos baseadas nisto que Absalão fez lá, mas que também, usando outras técnicas, observando um pouquinho melhor os movimentos dos crentes, ele acabou desenvolvendo técnicas até mais eficientes de roubar o coração dos crentes. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para dizer ao nosso coração: filho, me dá o teu coração. Se você já deu o teu coração para o Pai, se Ele já está tomando conta do teu coração, você vai sentir o amor dEle. Você vai ouvir as respostas que Ele tem para você. Assim não é no primeiro dia, no segundo dia, talvez no sétimo, talvez demore um pouquinho mais. Mas viu, você já está com o protocolo na mão. Ele já está agindo, aleluias. Por isso Ele não impõe isso a você. Por isso você tem que fazer isso, né, como a própria palavra diz a respeito de coração, você tem que entregar teu coração de coração. Vamos ficar de pé. Você já entregou o teu coração ao Pai? Você já decidiu, já compreendeu, você já chegou a um entendimento de que o único que pode cuidar bem do teu coração é o próprio Pai? Sabe, amados, por que o inimigo deseja tanto o nosso coração? Porque a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele, é do coração, que procedem as saídas da vida. Em algumas traduções, as fontes da vida. O que a gente tem que entender? Que o nosso coração é importante, porque tudo passa pelo nosso coração, a nossa fé passa pelo nosso coração, a nossa consciência passa pelo nosso coração, o juízo que a gente tem passa pelo nosso coração, ele aprova ou desaprova, vai para um lado ou vai para o outro, é dele que procede as saídas da vida. Se você está aqui nessa noite, se o Senhor mandou essa palavra para o teu coração, se o poder do Espírito
está tocando aí dentro de você? Você, irmão, que entrou aqui buscando um sentido para a tua vida, esperando pelas respostas do Senhor. Você que não conseguiu ainda chegar onde você quer. Você que olha para você mesmo e diz assim: eu não estou bem. Você que se sente fraco. Deixa eu te dizer, o teu coração, ele tem que estar nas mãos do Pai. E isto significa que é Ele quem vai governar a tua vida. É Ele quem vai dar direção para a tua vida. Pare de buscar em outros lugares. Pare de confiar em Absalões e Absaloas. O Senhor está cuidando de você, Ele é teu bom pastor. É Ele quem te guia. A palavra dessa noite está dizendo: olha, pode confiar, teu coração está em boas mãos, só não permita que te roubem. E aqui nessa noite eu tenho certeza que tem gente que foi tocado. Sabe, meus amados, deixa eu te falar uma última coisa. Ter o nosso coração nas mãos do Senhor não vai significar fazer apenas as coisas que nós gostamos, mas significa fazer as coisas que Ele quer que a gente faça. Eu vou repetir: ter o coração governado por Deus não é fazer só o que nós gostamos. A tua vontade pode não ser a melhor para a tua vida, teus desejos podem significar derrotas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Confiar no nosso próprio coração é um risco terrível de não chegar a lugar nenhum, ou de chegar num lugar de derrota. Mas quando o nosso coração está nas mãos do Senhor, nós vamos aprender a fazer o que Ele quer que a gente faça. Isso é muito mais importante do que fazer o que a gente quer. E está pensando que Ele quer o teu coração para ter poder sobre ele? Não, Ele já tem poder sobre o coração de qualquer um. A questão não é o que Ele quer para Ele, a questão é o que Ele quer para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, entregar nosso coração ao Pai, não significa outra coisa a não ser fazer algo que é bom, mas muito bom para nós mesmos. Quem crê assim? Glória a Deus. Então aí, abaixa a tua cabeça, meu irmão. Não vou chamar ninguém à frente aqui hoje, noite de Santa Ceia, mas aí do teu lugar, coloca a mão aí nesse tal desse coração teu aí. Primeira coisa, confere aí se ele está batendo. Ele deve estar batendo, né? Mas ele está batendo para que lado? É isso que eu quero que você saiba. Ele está batendo para que lado? Ele está batendo para o lado de um Absalão? Ele está batendo para o lado do Senhor? Se está batendo para o lado do Senhor, nesta noite a palavra vem para te dizer: fica firme aí, que eu vou te colocar no lugar de vitória. Você não precisa se enganar com nada, você não precisa se atrair por nada. Eu já estou fazendo tudo por você, você já tem um protocolo, você já falou comigo, você já se pôs na minha presença. Isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, querido, Senhor das nossas vidas e dos nossos corações. O nosso coração é só do Senhor. E ainda que o inimigo insistentemente, através de Absalões e Absaloas, sim, ele vem planejando, ele vem querendo, ele vem rodeando,
Ele vem tentando a qualquer custo fazer com que a gente entregue o coração para Ele. Na verdade, são estratégias para roubar um coração que é do Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu venho clamar por cada irmão, cada irmã que nesta noite aqui está, Senhor, com o coração voltado para Te adorar, para ter comunhão contigo, para ouvir Tua palavra e saber que esta palavra tem poder sobre suas vidas. Eu quero nessa noite declarar, Senhor, ao mundo espiritual, que não há poder que possa roubar o nosso coração, que essa decisão, ela é nossa, e que a nossa decisão é entregar o nosso coração somente ao Senhor. Seja, Pai, com cada um, participe de cada vida. Pai, nós sabemos que obedecer os Teus mandamentos, Ele vem também juntamente com uma promessa, a promessa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, de que se nós obedecêssemos os Seus mandamentos, Ele seria nosso amigo. E então eu Te agradeço agora, Senhor, porque o Senhor Jesus é o meu amigo e é o amigo dos meus irmãos, o amigo presente nas horas difíceis, nas horas de dor, onde tudo parece estar fechado. O Pai, Ele aparece como sendo um caminho, um novo caminho. Ele abre rios no meio do deserto, Senhor. E eu quero Te agradecer, meu Pai, porque temos estas experiências nesta vida com o Senhor Jesus, e por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, por essa Tua palavra, pelo mover do Espírito Santo na vida de cada um, Senhor, que ouve esta palavra. Eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja junta uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir este nome, porque Ele tem poder. Aleluias, glórias a Deus.